Bom, boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui. Eu agradeço ao Adriano pelo convite. Espero passar uma visão um pouco mais geral em termos de cibersegurança, não apenas, né, no Brasil, mas no finalzinho eu vou concentrar um pouco mais na comunidade acadêmica de cibersegurança no Brasil. Tá? Eu sou professora da Universidade Federal do Paraná, e hoje aqui estou representando a Comissão Especial de Segurança da Informação e Sistemas Computacionais, a CSEG, da Sociedade Brasileira de Computação. Bom, eu queria começar com um certo contexto histórico, né, vendo todo o meu fundamento acadêmico, ele me leva a fazer essa reflexão que eu acho que é importante para a gente entender o nosso posicionamento em termos de cibersegurança. Então, se a gente analisa o mundo em que nós estamos vivendo e até mesmo o passado, que nós tínhamos, né, como grandes revoluções dentro do nosso caminho até chegar à digitalização que nós temos hoje, no início era um mundo totalmente mecanizado, né? Nós tínhamos lá a propulsão por água, propulsão a vapor, essa era a força que a gente tinha, medidas como medida, né, baseada na força do cavalo, que eu até ilustrei aqui para vocês, e toda essa evolução foi acontecendo até o momento que nós começamos a fazer uma produção em massa, né? Agora um mundo com a produção em massa, essa produção alinhada ali toda com todo o fundamento de Ford, linha de montagem, o crescimento de toda essa produção, e com ela veio o surgimento da eletricidade. E essa eletricidade, ela foi um outro ponto ali revolucionário dentro dos nossos tempos, e impulsionando, dando a base ao mundo que nós conhecemos um pouco mais de perto hoje, que é o mundo dos computadores e até mesmo da automação das nossas atividades. Então, iniciando ali com o próprio mainframe e a evolução desses computadores para os computadores pessoais, e hoje computadores vestíveis, computadores que estão em qualquer lugar e a qualquer momento do nosso dia a dia. E isso impulsionou também a automação. Então, nós passamos ali de uma linha de montagem com a força de trabalho humano, capital humano, para automatizar essas atividades em termos de indústria. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente chega hoje no momento em que nós nos encontramos em um mundo totalmente conectado, onde essa evolução aconteceu, e cada vez mais o que a gente busca dessa conexão e da inteligência, né? Alguns sistemas são considerados até inteligentes apenas por estarem conectados na internet, onde ele pode ter informações, pode obter dados e também oferecer dados para essa conexão, para esse sistema em todo conectado. Também, obviamente, a gente precisa falar aqui, quando fala de inteligência, do uso das próprias técnicas de inteligência artificial para associar e conectar esses dados, de fato, de uma forma que faça sentido e que possa apoiar esses sistemas como um todo. Bem, olhando aqui só também um outro exemplo, né, antes de passar para uma ideia geral dessa revolução, que seriam os próprios carros autônomos ali e toda a centralização através dessas técnicas de IA que nós temos. Então, só como ilustração aqui também da evolução desses sistemas. Então, nós começamos lá com aqueles sistemas propulsionar, todo gerado a partir dessas forças da água, força do vapor, passando pela eletricidade, a evolução desses sistemas para chegar nesses sistemas inteligentes e conectados que nós temos hoje, que vem, inclusive, revolucionando as nossas indústrias, chamando aí da própria indústria 4.0, a geração de uma grande quantidade de dados e tendo uma certa flexibilidade ali nos nossos sistemas. Bom, tudo isso, né, esses pontos que eu quis ressaltar aqui para vocês, são reforçados dentro dessa ilustração que eu coloco agora, que são exatamente as chamadas revoluções industriais. A primeira, a mecanização, que é o que eu ilustrei inicialmente,
com a força da água, a força do vapor, etc. A segunda, com a produção em massa e a linha de montagem, através do surgimento da eletricidade. A terceira, o surgimento dos computadores, a evolução deles e a automação que eles permitiram. E hoje, que é a chamada quarta revolução industrial, que é a que nós nos encontramos, essa transformação, ela vem sendo feita, que é através dos sistemas chamados de cyberfísicos ou cyberhumanos, com a integração desses dispositivos computacionais dentro dos nossos ambientes e dentro, às vezes, até mesmo do nosso corpo, né? Não exatamente dentro, o uso desses dispositivos no nosso corpo, tendo essa integração com todos esses sistemas. Então, aqui eu trouxe para vocês essa sentença de Klaus Schwab, que foi exatamente quem cunhou esse termo de quarta revolução industrial. Ele era, na época, o fundador do Fórum Econômico Mundial, ele é o fundador do Fórum Econômico Mundial, na época era presidente do Fórum. E ele coloca, né, que essa ubiquidade, os supercomputadores, a mobilidade, os robôs inteligentes, os carros autônomos, essas melhorias, né, a revolução que a gente pode fazer na própria genética, editando a genética, através dessa revolução tecnológica que vem acontecendo. Essas evidências, né, elas são dramáticas, elas estão no nosso entorno, e a tendência é que essas mudanças aconteçam em uma velocidade exponencial a partir de agora. E isso é o que a gente vem vendo ao longo dos nossos dias, dentro da nossa sociedade, e essa revolução poderia até acrescentar aqui dentro da mensagem dele, a própria pandemia que acelerou ainda mais esse processo de digitalização, de uso desses próprios sistemas. Então, vendo o nosso presente, né, e olhando um pouco mais para o futuro, o que a gente vê em relação a tendências da internet, claro que a gente tem toda uma infraestrutura que dá suporte a essas aplicações mais de borda, mas o que a gente percebe são algumas características que espera-se que elas sejam impulsionadas nos próximos anos, como a questão da ubiquidade, ou seja, você ter o uso desses dispositivos de forma cada vez mais transparente para você, é um pouco o que acontece já com os nossos próprios telefones portáteis ali, os smartphones, hoje você acaba não conseguindo ficar sem eles para realizar suas atividades. A diversidade desses dispositivos, então a gente tem uma imensidão de dispositivos, todos, ou grande parte deles conectados à internet, então desde de celulares, mas televisões, refrigeradores, computadores pessoais, câmeras, relógios, né, tablets, tudo isso conectado, tudo isso coletando informações nossas e gerando informações nossas para esses ambientes, que é exatamente o que é colocado como a geração ali de uma grande quantidade de dados, que seria o Big Data. Então, quando a gente analisa um pouco mais longe, né, existe até uma tendência que se alguns futurologistas, em termos de tecnologia, eles colocam que nós chegaremos no ponto que é considerado do ponto de singularidade, onde a humanidade, a capacidade computacional que nós teremos, ela vai superar a capacidade humana em termos de inteligência. Se isso realmente vai acontecer, é a grande discussão que se tem hoje, mas o que eu quero passar aqui em termos de integração desses dispositivos no nosso dia a dia, né, e aqui, como está sendo ilustrado até mesmo no nosso corpo, de forma que em um certo momento a gente não vai saber mais a distinção entre o que é de fato dispositivo computacional e o que é de fato o humano, né, como é que a gente consegue separar esses dois elementos. Eu tenho um vídeo, eu não sei se vai sair o som, eu vou tentar, senão eu vou saltá-lo, mas é apenas ilustrativo de todo esse contexto que nós estamos passando. Vocês vão entender daqui a alguns minutos por que eu estou falando de tudo isso em relação à cibersegurança, mas eu queria tentar ilustrar aqui um pouco mais a questão da...
Deixa eu ver se eu consigo. Então, esse vídeo ele vai dar uma perspectiva desse nosso dia a dia e um pouco mais dessa previsão ou predição em relação à evolução dos nossos sistemas. Bom, o vídeo, apesar de estar sem o áudio, acredito que, como ele é bem ilustrativo, os textos todos, o áudio era só para ler os textos que estavam sendo apresentados.
Bom, a ideia de apresentar esse vídeo é exatamente do que espera, né? Do que dessa transformação que nós estamos passando. E essa transformação toda, o que ela tem a ver, né, com relação à cibersegurança? No fundo, ela tem tudo a ver com a cibersegurança, porque quando você imagina naquela primeira etapa, naquela primeira revolução industrial que eu mostrei para vocês, qual era o interesse que nós tínhamos de nos proteger? A gente nem tinha sistemas computacionais, a ligação, né, a conexão entre esses sistemas, na verdade, não existiam, né, até um pouco no início ali daquela geração da terceira revolução industrial, com o surgimento dos computadores, onde os computadores ficavam lá todos guardados numa sala, sem ter conexão com outros. Esses sistemas, talvez as principais questões de segurança eram mais relacionadas à segurança física daqueles dispositivos, e não necessariamente a segurança no sentido do ciberespaço, até porque esse ciberespaço não existia. E uma vez que a gente vai integrar todos esses dispositivos, a nossa preocupação, então, com cibersegurança, ela é proeminente, porque agora nós precisamos realmente nos preocupar com esses sistemas, nós precisamos nos preocupar com esses dados que estão sendo trafegados nos nossos sistemas. Aqui eu coloquei uma ilustração em relação não apenas à segurança, mas à privacidade também desses dados, desde as redes, né, nas redes de acesso, que seriam mais próximas ali, e a interação com os usuários, enfim, tanto o acesso a esses sistemas, a essa rede, como a informação, né, a proteção à informação em si, ao dado em si, ela precisa ser preservada. E agora a gente, uma vez que eles estão conectados, esses dispositivos aqui das redes de acesso, elas estão conectadas, elas têm, né, vulnerabilidades. E a gente sabe muitas vezes que esses dispositivos e o software que são projetados para eles e implementados para esses tipos de dispositivos, muitas vezes nós sabemos que as companhias elas não têm uma preocupação prioritária com segurança, né? Isso não acontece só com as redes de acesso, mas elas acontecem em todo esse caminho, né? Desde da rede de acesso, a rede o ponto de conexão, aqui o gateway, a própria cloud, e os data centers nas instituições. Então, todo esse caminho aqui, todo esse ciclo, onde nós temos transmissão de dados e a conexão entre esses elementos, eles requerem, então, um nível de segurança, e requerem também, hoje, com as próprias regulações que nós temos em relação à privacidade, elas vão requerer cada vez mais uma atenção maior à questão de privacidade desses dados. Tá? Então, o que muda hoje? Com a quarta revolução industrial, é esse tipo de sistema que nós temos, essa interconexão entre esses dispositivos e esses sistemas que estão ali estão sendo executados. E tem um outro ponto que é relevante aqui, que é a questão da heterogeneidade dos dispositivos. Se nós também compararmos com a terceira revolução industrial, que era lá aquela que começou com o mainframe, os computadores pessoais, nós tínhamos uma certa uniformidade de que tipos de dispositivos nós teríamos conectados. E hoje, já essa heterogeneidade de dispositivos é muito grande, como eu falei, ela vai desde do nosso relógio que está conectado, até uma geladeira, uma televisão e a um próprio data center que nós temos. Então, a complexidade em projetar a segurança para esses dispositivos é cada vez maior. Então, a gente precisa começar a olhar, né, para esses dispositivos e começar a gerar essas soluções de segurança de uma perspectiva diferente do que a gente tinha até então, porque a revolução, essa nova etapa que nós estamos passando, com todas essas ilustrações que eu mostrei para vocês,
ela é diferente, então ela traz um sistema que ela tem requisitos diferentes em relação à segurança. Aqui um outro exemplo, mais voltado a esses dispositivos ali no centro, a questão dos sistemas veiculares, as redes veiculares, e os tipos de ataques que nós temos em relação a esses dispositivos. Então, ali você pode ter modelos de ataques que vão tentar controlar o carro, ou abrir a porta do carro, ou destravar a porta de um carro remotamente, seria um modelo de ataque aqui dentro desse contexto. Poderia ter um outro tipo de ataque que vai tentar roubar informações desse veículo e dos passageiros que estão ali nele, ou até, eventualmente, também comprometer os serviços, né, toda a engrenagem desse carro que está em movimento. E o que acontece é que você tem situações que podem, inclusive, colocar a vida da pessoa em perigo, né, a vida dos passageiros desse automóvel em perigo, com um tipo de ataque desse. Então, vejam que aí, por si só, você já tem uma mudança no nível de comprometimento que os atacantes eles podem agora chegar, o que não acontecia até então. Aqui no lado esquerdo, vocês estão vendo lá a ilustração de uma casa, todos os dispositivos eletrônicos que possivelmente estão conectados, ali uma lâmpada inteligente, ou até mesmo um alarme, a geladeira. Então, também podemos vislumbrar aí modelos de ataque para esse tipo de cenário, né? Um ataque que vai controlar a luz da sua residência, que pode, inclusive, utilizar essa entrada ou alguma vulnerabilidade que possa ter dentro desse dispositivo para comprometer a casa inteira. A mesma coisa acontecendo ali com o alarme, o roubo de informação em relação ao alarme, e isso pode ser usado, por exemplo, por assaltantes da sua casa, que vai saber quando que você está em casa ou não, e o momento certo de atuar nela. Então, isso tudo através da internet. E a geladeira ali também para comprometer, né, ou enviar spams para você fazer compras de produtos associados ao teu dia a dia, né, o que por si só ali já pode comprometer a própria privacidade do comportamento da tua casa. Aqui do lado direito já ilustram dispositivos vestíveis, né? Uma rede vestível, onde você tem uma pessoa com vários dispositivos, utilizando vários dispositivos, desde um dispositivo que vai fazer um acompanhamento das suas atividades físicas. O hacker também pode utilizar essas informações, roubar essas informações para entender o teu comportamento. Pode comprometer, eventualmente, um pacemaker que você esteja usando, você tem problemas cardíacos, ele vai remotamente, compromete isso, que poderia também colocar em risco a vida da pessoa. E outros tipos de situações de controlar, por exemplo, que já aconteceu esse tipo de ataque, de controlar uma bomba de insulina que o usuário estava usando, e o atacante conseguiu remotamente, através de algumas vulnerabilidades de software, controlar aquela bomba de insulina e, eventualmente, aumentar mais o nível de insulina que estava sendo liberado, ou reduzir a quantidade que seria necessária para aquele paciente. Então, em todas essas situações, quando você coloca na perspectiva do usuário e dessas redes vestíveis, a situação fica ainda mais crítica, porque acaba comprometendo diretamente, ou pode comprometer diretamente a vida das pessoas. Então, mais uma vez, vejam que agora os novos modelos de ataque que nós temos, eles começam a ter um nível de comprometimento, né, um nível realmente de colocar o usuário em risco muito maior do que o que a gente tinha antes. Aqui outras ilustrações
desses tipos de ataques, aqui colocando numa perspectiva da nossa pandemia e do trabalho de casa, nós acabamos esquecendo de proteger algumas partes do nosso sistema. Então, o fato de nós estarmos em casa, trabalhando de casa, começa a chamar a atenção de alguns atacantes para comprometer a privacidade dos dados que nós estamos ali trafegando na nossa rede doméstica. Eventualmente são dados do trabalho, então começam a ser dados mais sensíveis ali, que você está sem, muitas vezes, a proteção do que você teria no escritório, e abre outros alertas em termos de vulnerabilidades de outras partes da tua casa que podem ser vulneráveis. E lembrando, né, inicialmente, esses dispositivos que nós estamos utilizando hoje, através dessa revolução, a segurança ela ainda não é vista como uma prioridade para essas empresas, hein? E a gente sabe também que existe muitas falhas, né? Falhas de desenvolvimento do software, falha de desenvolvimento do hardware, e são esses pontos que muitas vezes são vulneráveis ali e sujeitos à ação desses hackers. Aqui um outro exemplo também, colocando essa perspectiva da pandemia e o trabalho remoto de casa, né, e de você ter profissionais ou pessoas que se passam por outras para te vender algum produto ou até mesmo apenas para obter as tuas informações. Isso também foi um ponto associado com a privacidade dos dados e os riscos que aumentaram com esse trabalho remoto. Então, aqui é um outro exemplo de vírus, uma outra vulnerabilidade ali para encontrar algumas brechas de segurança em relação também à Covid-19. Claro que aqui tem uma ilustração do vírus, mas a representação aqui, ou a associação que se deseja fazer aqui com essa ilustração é a criação, né, a geração de vírus para sistemas computacionais associados ou que aumentaram diante da nossa situação de pandemia. E um outro ponto que também é associado com botnets, né, com essas redes de dispositivos infectados, são as características novas que nós começamos a observar com essa revolução que nós estamos passando. Então, antes, quando a gente compara com o que é chamado de botnets tradicionais, esses dispositivos todos eram as características mais comuns, que eram dispositivos fixos, que você sabia ou que você conseguia identificar facilmente a localização, ou teriam pelo menos uma ideia da localização com base no IP. Entretanto, essa nova geração de botnets, inclusive, que foi usada, né, em alguns ataques recentes, elas que são chamadas botnets móveis, elas se utilizam desses dispositivos, dos dispositivos vestíveis, dos dispositivos móveis, portáteis, e logo a complexidade de você identificar essas botnets é muito maior. Então, também alterou aí as características das botnets quando a gente compara com botnets tradicionais. Então, os dispositivos, são 3 principais características que nós percebemos aí nessa mudança, né? Uma delas é a diversidade dos dispositivos, agora a diversidade é maior. A localização desses dispositivos já não é tão simples de você identificar, até porque esses dispositivos podem, né, como eles são móveis, eles podem ter uma flexibilidade em relação à localização. E um outro ponto é com relação à quantidade desses dispositivos que fazem parte da botnet. Então, agora a gente percebe que os atacantes eles conseguem recrutar uma quantidade muito maior desses dispositivos para participarem da botnet. Então, também trazem desafios na detecção dessas botnets e até mesmo na contenção dos ataques que elas podem prover, como, por exemplo, os ataques de negação de serviço. Então, dentro desse contexto inteiro e dessas transformações que vêm acontecendo, eu vou falar agora para vocês um pouco do trabalho que nós fazemos dentro da Comissão Especial de Cibersegurança da Sociedade Brasileira de Computação. De uma forma bem resumida, a comunidade ela trabalha numa perspectiva de 6 eixos,
que são os 6 grandes desafios da cibersegurança no Brasil. Em 2014, os pesquisadores da área eles se juntaram e, a pedido da SBC, foi criado um documento em que se levantaram os grandes desafios da cibersegurança no Brasil. E o que se chegou foi a esses 6 eixos que vocês estão vendo aqui: a gestão de segurança da informação, resiliência e tolerância a sistemas críticos, teoria da informação, criptografia e algoritmos, gestão de identidades, segurança de redes, serviços, sistemas cyberfísicos e cyberhumanos, e a forense digital. Então, quando a gente olha para a nossa comunidade de cibersegurança, vou falar um pouco mais à frente, um pouco mais de detalhes dessa comunidade, mas quando a gente olha em termos acadêmicos, as atividades que vêm sendo realizadas, elas se encaixam nesses 6 eixos, ou nesses 6 grandes desafios da cibersegurança no Brasil. Então, a comissão especial ela foi formada por membros da Sociedade Brasileira de Computação, foi criada em 2004. Quem tiver interesse de participar, nós temos uma lista de discussão, a série L, tem o link aqui para a página da CSEG, eu vou repetir esse link no final, para quem tiver interesse em guardar. Também vou apresentar aqui para vocês rapidamente. E, por favor, fiquem convidados, se sintam convidados para participar da lista. O nosso viés é um viés mais acadêmico, então são professores, pesquisadores da área que participam dessa lista de discussão, mas existem algumas ações que eu vou falar também em alguns slides que talvez seja interessante para fazer a ligação entre essas duas comunidades, a CSEG e essa que vocês participam. Então, das principais atividades da nossa comissão estão hoje a organização do Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e Sistemas Computacionais, o SBSEG, muitos de vocês talvez já tenham participado. O fomento à interação e à integração dos grupos de pesquisa em cibersegurança no país, e o Instituto Nacional de Segurança Cibernética, o INCT-SEG. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas atividades, o Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e Sistemas Computacionais é um fórum essencialmente de pesquisadores, integração com a indústria, estudantes e profissionais da área de segurança. Ele atua dentro dos 6 eixos que eu mostrei para vocês anteriormente. O próximo evento vai ser em Belém, provavelmente em agosto de 2021, a data ainda pode ser modificada diante da situação da pandemia, e nós já estamos na 21ª edição da organização desse evento. Então, ele é organizado anualmente, exceto este ano, que aconteceu remotamente por conta da pandemia, mas a intenção também é ter uma aproximação física entre os participantes, essa conexão, você poder conversar, conhecer outras pessoas, interagir e, eventualmente, fazer outras ações no futuro. Com relação aos grupos de pesquisa, eu trouxe para vocês aqui uma visão que foi gerada. Esse mapa é um mapa que reflete ali os pontos onde nós temos grupos de pesquisa em segurança cibernética no Brasil. Essa imagem ela está sendo atualizada no momento, então eu trouxe essa ilustração mais para vocês terem uma noção do que nós temos, a visão que nós temos até hoje, mas, como eu disse, ela está sendo atualizada. Então, nós temos grupos que se concentram muito mais ali no Sudeste e no Sul, grupos que eu falo, grupos de pesquisa em cibersegurança, e um grupo que está no Amazonas. Então, uma outra atividade com relação ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Segurança Cibernética é uma rede formada por várias instituições no Brasil. Aqui está listado o nome de cada uma das instituições que participam, e é uma rede capitaneada pela Universidade de Campinas, em São Paulo. Nós temos algumas ações, além das ações de pesquisa,
nós temos algumas ações de formação de recursos humanos, integração entre as pessoas, etc., que eu vou também mencionar um pouco mais à frente para vocês. Então, aqui só para ilustrar o selo de concessão aqui do Instituto, é um selo que na verdade, o Instituto ele é fomentado pelo CNPq. Então, essas são as atividades principais da CSEG, né, da nossa comissão especial, e tem algumas ações, algumas novas atividades que, dentro da minha gestão, eu pretendo impulsionar um pouco mais forte, que são essa colaboração com outros grupos. Eu acho que isso é um ponto mais forte dentro aqui das atividades que eu espero fomentar nessa minha gestão, a integração com outros grupos, apoio, a criação, a geração de novos tutoriais, palestras, cursos relacionados, para a gente poder realmente estender o conhecimento, ampliar um pouco mais o alcance em termos de conhecimento para a comunidade de uma forma geral. Também listei aqui algumas outras ações, só para finalizar, né? Caso alguém não saiba, mas todas, de certa forma, estão relacionadas com a CSEG e com essas ações novas de integração. Uma que eu queria ressaltar aqui é o projeto Mentored, é um projeto financiado ali dentro de um edital do MCTIC, CGI, FAPESP. O que eu queria ressaltar desse projeto é a proposta de criação de um ambiente acadêmico para experimentação em cibersegurança no Brasil. Nós percebemos que é um ambiente que falta e é necessário para que a gente possa fazer as experimentações. Existem vários projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação dos grupos acadêmicos que eu mostrei anteriormente. Um ponto de ação que eu quero fortalecer ali a integração com a I3E Consoc, particularmente a comissão técnica da internet. Tem algumas outras ações aqui, como a coluna de atualidades em cibersegurança na revista da SBC Horizontes, para quem tiver interesse, também quem quiser escrever para a coluna, sintam-se convidados, e algumas ações que nós temos feito, que seriam aqui a série Conversando com Líderes em Cibersegurança, junto com a Escola de Reis da RNP, e uma palestra que nós realizamos recentemente com o presidente da Sociedade de Comunicação da I3E, que falou essencialmente de alguns desafios de segurança. Aqui eu ilustrei esses últimos itens, mas como uma forma de procurarmos, ter essa interação com a comunidade de vocês, pensar em ações conjuntas que nos permitam trazer a abrangência desse conhecimento e ampliar um pouco mais ali o escopo de integração das pessoas, da comunidade que trabalhem na área de segurança. Então, aqui um agradecimento a vocês. Essa é a página da CSEG, e eu fico à disposição para perguntas. Obrigado, professora Michele. Muito legal aí as ações da comissão. Vamos passar então aí para o Rubens, que vai fazer algumas perguntas que passaram pelo nosso chat no YouTube. Rubens, por favor. Obrigado, professora Michele. Primeira pergunta é do Marco Antônio Marques. Ele comenta que o Brasil tem poucos cursos focados em segurança da informação nas universidades e que as grades dos cursos têm poucas disciplinas de segurança. E a pergunta dele é se faltam políticas públicas. O que a CSEG tem feito junto com a SBC é a tentativa de impulsionar o próprio currículo de cursos específicos de cibersegurança. Então, bacharelado em cibersegurança, ações nesse sentido. Infelizmente, essas ações elas ainda não avançaram muito, até porque existem pessoas que acreditam que não existe essa necessidade de ter cursos específicos de cibersegurança. É um entendimento diferente do que a CSEG tem. A gente acredita que, sim, é necessário. É um movimento que a gente vê fora do Brasil. A própria ACM, ela traz um currículo
específico de cibersegurança, hoje ela já oferece, recomenda, né, como é que seria essa distribuição, esse currículo, e aqui no Brasil ainda existe que talvez seja normal, né, você ter essas diversidades ali em termos de visões sobre a importância da cibersegurança. Então, a gente precisa reforçar um pouco mais isso. Precisamos de ações que realmente continue tentando mostrar que é importante a gente ter cursos um pouco mais voltados realmente para a questão de cibersegurança. Isso falando de cursos no nível de bacharelado, né? Claro que a gente pode fazer ações no nível um pouco mais técnico, mas a nossa perspectiva seria mais ações, de fato, no nível de graduação, no nível de pós-graduação, mestrado, doutorado, que é o que são movimentos que a gente já consegue identificar fora do país. O Alberto Júnior fez uma pergunta que já acabou sendo respondida durante a apresentação, mas ele fez também um comentário aí, que pode ser endereçado, de que às vezes a segurança mecânica ainda é mais segura em certos aspectos do que a segurança digital. Sim. E a última pergunta do Jair Áviles, ele diz assim, IPv6, 5G, IoT, inteligência artificial, cloud, drones, carros autômatos, etc. Como os usuários podem se sentir seguros quanto ao nível de segurança atual? Veja, a gente precisa trabalhar bastante para mudar a visão que nós tínhamos até então, né? Essa visão que eu acabei de mencionar sobre os cursos, ela reflete bem, talvez, também o que a gente perceba nas indústrias, na nossa sociedade. Nós, como usuários, também temos um papel nisso. Então, nós precisamos impulsionar esse reforço da necessidade de segurança, para que a gente... As indústrias, né, e as empresas, de uma forma geral, elas não vão olhar com prioridade para a segurança se nós também não impulsionarmos isso, né? Um exemplo é a própria Lei Geral de Proteção dos Dados. Então, a necessidade, eu vejo, são dos dois lados, no sentido de tentar impulsionar essa necessidade, ou fortalecer a motivação de trabalhar, de olhar, de dar prioridade para a segurança. Como é que a gente pode se sentir seguro hoje, né? Eu pessoalmente não tenho essa segurança, também tenho toda a proteção, mas a gente precisa impulsionar essas ações para que a gente consiga transformar esses sistemas a serem mais seguros. É isso que eu diria. Obrigado, professora. Obrigado quem nos mandou perguntas. Eu devolvo para o Adriano para o encerramento. Muito obrigada a vocês.